Bom, diz assim, ó, diz que a gente tem que ser britânico, né? Apesar da gente não estar em Londres, mas como a Jéssica passou por lá em alguns momentos da vida, então a gente vai honrar a batida das 19h30 em Porto Alegre e vamos dar boa noite a todos, cada um aí com a sua tacinha. Vai ter mais gente chegando no meio, com certeza. É o nosso amigo Júlio, tô vendo aqui que está chegando, da Routier. Tá entrando aqui, Júlio Gostiza. Chegando aí também. Então, vamos dar boa noite a todos. A gente quer agradecer novamente todo mundo que está aqui no Brasil de Vinhos recebe mais uma das nossas conversas aí sobre o vinho brasileiro. Antes da gente começar, a gente quer sugerir para quem está aqui nos seguindo nas redes sociais, Luiz, se tu puder colocar tudo aí ali nos comentários. A gente tem nosso Instagram, @Brasil de Vinhos, o site brasildevinhos.com.br. A gente tem um grupo de WhatsApp, que o link está na bio do nosso Instagram também. A gente tem um canal no YouTube onde ficam todas essas palestras. Inclusive, vou dizer para vocês que estão lá as palestras do Luiz Wolff, advogado, contabilista, especialista em direito tributário, também proprietário da Guaíba Estate Wines, que falou sobre essa questão aí de custos, questão tributária muito importante, né, para quem trabalha com vinho. Temos também já lá a palestra do Ricardo Henriques, enólogo da Rio Sol. Temos lá o papo que tivemos também com a Suzana Barelli, jornalista, um dos nomes mais conhecidos no mundo da comunicação no vinho aqui no Brasil. Tivemos também, para finalizar a primeira etapa, uma conversa com o Diego Bertolini, da Educa Vinhos, que falou sobre como ganhar dinheiro com o mundo do vinho, com o mercado dos vinhos, e muita gente se aproveitou no bem, né, dele durante a pandemia. Hoje a gente vai começar mais uma etapa do Recebe, né? Já temos aí mais 2 meses fechados, e nessa primeira etapa, além da conversa de hoje, que vai ser, tenho certeza, deliciosa, a gente vai ter dia 28 a Kelly Bruch, que fala sobre as indicações geográficas, né? Em agosto já temos 2 conversas marcadas, uma com a Jussara Conrad, né, que é gestora da Wine South America, e vai falar sobre feiras, não necessariamente só sobre a wine, mas sobre a importância de quem trabalha com vinho, produzindo ou se envolvendo com vinho, de participar de feiras, né? Não só para degustar, mas também para conhecer, para fazer networking, conhecer bastante gente. E mais para o final do mês a gente vai falar com uma dupla que está fazendo uma coisa que muita gente queria fazer, que é a Deise da Costa e a Michele Cordeiro, que estão percorrendo o Brasil atrás de vinho, de bons vinhos e boas aventuras. Isso vai virar livro, né? Então, se inscrevam, por favor, no YouTube, ativem o sininho para vocês não perderem nada, né? A gente quer agradecer muito também aqui ao Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária com sede aqui em Porto Alegre, que patrocina essa nossa iniciativa, que valoriza o vinho feito no Brasil e nos permite chegar mais perto de vocês e ter essas conversas boas, sempre regadas a um bom vinho brasileiro, né? Quem quiser sugerir nomes para as próximas, a gente já está com um mês aí de julho, agosto pronto, setembro já estamos engatilhados, mas aceitamos sugestões, principalmente quem está mais longe da gente, né, que não vive o dia a dia como a gente, que são boas ideias. Bom, depois dessa longa abertura, quero dizer para vocês que a gente quer que essa noite seja uma noite bem agradável, bem tranquila, um papo entre amigos, perfeito para acompanhar uma taça de vinho, assim, para a gente dar umas risadas, dizer umas bobagens e tal. Eu já estou com a minha taça aqui, tenho certeza que a nossa convidada também, né? Aí, ó, a nossa convidada. Essa guria, né? Porque a gente pode chamá-la de guria, já que o Brasil de Vinhos só nasceu no Rio Grande do Sul, mas é o Brasil de Vinhos e não o Rio Grande do Sul. A gente chama a Jéssica de guria, porque olha ali, é uma guriazinha, né? Aqui falando conosco, já sabe tanto. A Jéssica já fez tanta coisa no mundo do vinho e no mundo antes de cair no vinho, que a gente vai tentar encurtar um pouco o papo para deixar ela falar mais. Em resumo, antes de entrar nesse mundo, a Jéssica foi professora de artes e foi comissária de bordo também. Deve ter feito outras coisas, mas nem tudo a internet conta, né? Depois, se vocês quiserem, ela conta. Quando a Jéssica ainda era professora, um dia ela provou um vinho que ela não sabia muito bem o que era, depois ela descobriu que era um Carmener, e o que mais chamou para ela foi o aroma, que lembrava pimentão. Aí ela enfiou na cabeça que ela queria descobrir por que diabos aquela bebida tinha cheiro de pimentão. Foi mais ou menos assim que começou a linda história de amor da Jéssica com o vinho, uns bons anos antes dela se mudar para Malta e cair de vez na barrica. Isso era lá, sei lá, início dos anos 2000, quase no século passado.
Passou um monte de tempo, a Jéssica estudou, abriu um quiosque no shopping de São Paulo. Ali ela já cansava de repetir, né? Sempre a mesma expressão, vinho sem snobismo, que é o que ela usa, o que ela bate até hoje para descomplicar o vinho. Essa Jéssica, essa guria aí que já tinha feito tudo isso, foi a única mulher da América do Sul na lista Future 50, divulgada por instituições inglesas super conceituadas, tipo a W7, a International Wine and Spirits Competition, uma das 50 profissionais que representam o futuro do mercado das bebidas. Pô, essa guria aí, olha essa guria, tanta coisa fez. A Jéssica também é Certified Sommelier pela Court of Master Sommeliers, é Deep Set, trabalhou na Evino, foi instrutora do W7, hoje é gerente comercial do e-commerce da Divino, tem um podcast, tem a única guia de vinhos, tem um vinho em um minuto no Insta, parece que tem uns cachorros em casa, tem um namorado, tem a mãe que tá aqui. Ô, Jéssica, fala aí que eu cansei. Caraca, você pesquisou bem mesmo. Pra que serve o Google, então, né, Jéssica? E ainda estou ouvindo as horas vagas. E essa é a vida. Eu estou tentando parar para respirar entre uma coisa e outra, mas acontece tudo isso. É isso aí. Então, eu já falei demais e não vou falar muito mais. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ti, que eu sei que é uma pergunta meio sacana, mas enfim, as pessoas estão aqui para sacanagem também, não é só para aprender, né? Eu vou te fazer uma pergunta, depois de tudo isso que eu já sei qual é a resposta, mas enfim, dá para viver de vinho? Dá para viver de vinho sem fazer vinho, né? Como é que se faz? Como é que tu consegue isso na tua vida? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, estou super honrada, vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês, e olha o poder, né, da rede social quando usada para o bem, assim, a gente se conectou por rede social, trocou vários áudios, fez parceria e estamos aqui nessa noite de quinta-feira para trocar uma ideia muito gostosa sobre vinho. Cara, eu acho que eu tentando tanta coisa, assim, vocês podem falar, não dá para viver de vinho, porque já que ela tentou tanta coisa, certamente não dá, né? Mas dá para viver de vinho sem falar de produção apenas, apesar da produção do vinho ser algo super complexo, né? Que vai além ali da pisa e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesses detalhes hoje. Há algum tempo eu venho falando que a gente está num momento muito, muito incrível, né, do mercado de vinhos. Lógico, do mercado de vinho nacional, né? Não posso falar do mercado mundial. O quanto a gente está se desenvolvendo e quanto a gente tem visto cada vez mais nichos, né? E eu fico super feliz. E as pessoas sempre falam, né? Mas o vinho... E o povo acha que eu só gosto da firula, da festa, do vinho Baratex. Eu gosto mesmo de falar de vinho de entrada com o consumidor que está ali na base da pirâmide, mas a gente tem visto cada vez mais nichos, né? Então, o grupo da galera dos vinhos naturebas, o grupo do pessoal do vinho mais premium, o grupo aquela coisa mais do lifestyle, do tipo, não preciso harmonizar, se eu quiser harmonizar, eu harmonizo, se eu não quiser, harmonizo, meu vinho, minhas regras. E isso, na verdade, só mostra como esse mercado está amadurecendo. Eu acho muito bonito e eu estou muito feliz de viver esse momento de expansão do mercado de vinhos, né? Inclusive, quem quiser, por favor, fazer pergunta, pode fazer, porque eu falo bastante. Mas eu comecei trabalhando com vinho, porque como, né, a Lúcia comentou, eu fui comissária de bordo durante 5 anos, então nessa transição de carreira da aviação para o mercado de vinhos, isso foi relativamente fácil, no sentido de que eu falei, olha, eu já trabalho com serviço, né? Eu já trabalho nesse mundo. Então, para mim, foi um passo apenas começar trabalhando como sommelier. É claro que os cursos, eles nunca foram fáceis, e eu trabalho há pouco mais de 10 anos com vinho, e os 7 primeiros anos eu fui
obcecada por estudar absolutamente tudo. Os solos das sub-regiões de Yarra Valley, a densidade do não sei o quê, as uvas autóctones de não sei aonde. Eu era obcecada por isso. Tu Né? ganhava qualquer campeonato de disputa, assim, tu era a louquinha do estudo, então. Eu era absolutamente maluca, aquele negócio de flashcards, eu tinha, assim, milhares, até virar online, e eu ficava lendo aquilo, que era uma loucura. Então, Né? deixa eu fazer uma pergunta aqui de quem Lógico. é filme maníaco, e todo mundo aqui que curte vinho também deve ter visto o Somm, né? Então, aquelas fichas do Somm que a gente vê, do louquinho lá, um atrás do outro, aquilo ali é real, Jéssica? Aquilo ali é muito... aquilo é muito real, aquilo ajuda muito, porque aí a gente entra também nas singularidades, né, das pessoas. Então, a repetição, para mim, acho que para muita gente, mas para mim ela é algo muito importante. Eu tenho que ficar martelando a mesma informação, porque também a gente sabe, é muito vasto, né? Meu Deus do céu, é muita coisa para estudar sobre vinho. E hoje você estuda sobre os vinhos da Hungria, sobre regiões, mas você não fala dos vinhos da Hungria, das sub-regiões no dia a dia, você fala uma vez no mês e tudo mais. Então, de fato, isso essa lembra repetição. quando a gente estava no colégio, quem não foi para essa área tinha que decorar, sei lá, a fórmula de Bhaskara. A gente sabe que é por raciocínio, Exato. mas nunca vai usar, né? Se não trabalha com isso. Nunca vai usar. Mas foi essa repetição e esse momento de por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou decorando? Eu preciso mesmo decorar tudo isso, né? Quem que eu estou querendo? Para que eu estou querendo provar que eu sei tudo isso? E aí me caiu uma grande ficha, lógico, por conta de várias situações. Eu falei, cara, eu preciso agregar outros conhecimentos a esse conhecimento técnico. E aí eu fui buscar fazer uma pós-graduação, que eu fiz uma pós-graduação em varejo lá na ESPM, foi incrível, incrível, incrível. Porque nesse momento, eu acho que a pandemia, para nós que, graças a Deus, né, estamos aqui, ela foi, obviamente, muito transformadora, né? E a gente se pegou muito tempo sozinho, e muito tempo pensando, e quem fez algum uso desse tempo olhando para dentro, e eu comecei a olhar essas minhas formações, porque é isso mesmo, cara, eu sou formada em artes plásticas, que hoje em dia é artes visuais, e eu falei, meu Deus do céu, mas que perda de tempo, para que eu fui fazer isso? Esse negócio de arte não vai dar nada, que bobeira, que coisa ridícula. Então, eu durante muito tempo, eu neguei para mim mesma essa formação, e eu nem comentava, eu nem falava para as pessoas que eu era formada em artes, mas eu não tinha me dado conta da noção e da base que essa formação tinha me dado, porque eu trabalhava com arte e educação, e eu trabalhava com arte e educação no Museu de Arte Sacra, na Bienal de São Paulo, no Museu não sei o quê. Aí de manhã era o grupo da terceira idade, aí à tarde era o grupo da Fundação Casa, que é isso, FEBEM, aí no dia seguinte era o grupo dos estudantes de arquitetura, da FAO, aí eu tinha que adaptar eu com 22 anos, eu tinha que adaptar os meus discursos para todos eles e falar de arte contemporânea com todo mundo. Então, assim, eu não dei valor para essa formação, que só me ajudou no vinho. Que a diversidade dos públicos virou a diversidade dos vinhos depois, né? Dos vinhos, da fala, da oratória, e eu já falei isso algumas vezes, eu falo, gente, eu comecei como sommelier num restaurante, e logo eu caí para uma importadora, que eu morava em Malta, e eu trabalho desde então, há 10 anos, no varejo. Eu trabalho no comercial, mas as pessoas lembram
da Jéssica, criadora de conteúdo, da professora, do vídeo no YouTube, do não sei o quê, da aula que eu dei. E é muito engraçado isso, porque eu também, durante muito tempo, falei, eu não quero ser a pessoa do conteúdo. Não, eu não quero, não. Olha eu aqui, meu negócio, são negócios, eu sou uma de negócios. E aí, depois da pandemia, eu falei, Jéssica, pelo amor de Deus, que bobagem já. Vai ser, né? Então, foi também uma transformação, e a única que você comentou que nasceu esse ano, a única é o resumo disso tudo, né? É olhar para trás e falar, cara, eu sou a pessoa do conteúdo, da comunicação, e vamos que vamos, assim, porque é o que as pessoas se recordam de mim, eu acho isso bem engraçado, talvez eu não seja uma boa comercial. Não, se tiver alguém da Gelone aqui, não... Não, tô brincando, eu sei o que eu sou. Mas tu é uma boa comercial, tu tá vendendo bem o teu peixe aqui, né? Ah lá, então eu sou. Tu deu uma volta, tu deu uma super volta, né? Saindo de dentro de um museu, quando tu, né, lá orientava, né? E, crianças, adultos, pessoal da terceira idade, e as coisas que na época tu estava ali ensinando ou passando esse conhecimento são coisas que, de uma certa maneira, tu também foste usando para o vinho, porque a gente sabe que vinho é história, né? E não interessa se é do Brasil, se é da França, se é da Hungria, como tu estava citando antes. Então, o que conquista muito as pessoas é isso. E talvez essa tua forma também de contar as histórias, do modo como tu conta, e como tu simplifica tanto uma coisa que é complicada, na verdade. A gente está falando assim, não, beber vinho é descomplicado. Beber vinho é descomplicado. Complicado é aprender tudo que tem dentro da garrafa. É isso aí, é isso mesmo. Eu acho que talvez esse seja um dos principais desafios, assim, isso é algo que volta e meia tu fala também nas tuas redes sociais, o consumidor, muito consumidor, não quer saber tudo que tem ali, que veio do solo, de xisto, que é continental, que é tropical, que tem a cordilheira, ele quer saber se o vinho é bom, né? Como é que tu dá essa volta? Se vai combinar com a pizza, de pepperoni, que eu vou pedir na sexta. É para isso, às vezes, que as pessoas querem. Nessas transformações, né? Eu acho que do mercado, minha com o mercado, minha comigo mesma, eu também aceitei essa coisa utilitária que as pessoas precisam, né? Não é porque é uma informação utilitária que ela não tem valor, né? Ela tem o seu valor, porque ela é utilitária para nós, às vezes, que estuda muito, mas para outra pessoa, é a harmonização daquela noite, sabe? Assim, é um negócio que... É um evento, né? É um evento, eu tenho uma outra proporção. E entender isso no outro é muito importante, ao invés de enfiar a goela abaixo. Eu acho que a gente até tá saindo um pouco do enfiar a goela abaixo a informação, mas sempre vai ter ainda um bocadinho de gente que faça isso, né? Tem uma pergunta que eu tenho que te fazer agora, eu tô vendo aqui que eu tô liberando as pessoas para entrarem na sala, e se a gente depois for passar os olhos, a gente vai ver que tem muitas mulheres aqui. Tu tá estudando, tu segue estudando, porque a gente sabe que não para de estudar nunca, e vamos falar sobre isso também, mas o teu estudo já tem um certo tempo que tu foi essa louquinha e estava lá tão concentrada e tal, era um tempo que mais homens estavam nesse mercado. E a gente sabe que ainda mesmo que esteja mudando, o mercado masculino. Teve muito essa coisa meio preconceito, tu é mulher, sei lá. Você sabe, eu vou contar uma história. Eu tive 2 passagens pela Evino, né? Então, eu trabalhei na Evino a primeira vez de 2014 a 2017. Nessa primeira passagem, eu era coordenadora de compras, então fazia a seleção junto do CEO, do Ari Gorenstein, que é uma das melhores pessoas desse mercado. Então, fazia a busca pelos produtos, a negociação e tudo mais. E aí eu lembro que uma vez a gente recebeu um fornecedor em São Paulo, tem várias histórias, mas essa era um pouco emblemática. E aí adoramos os bastidores. Eu estava ali com a Ari, oi, tudo bem? Então, essa daqui é a Jéssica, a nossa compradora. E aí o vendedor, esse fornecedor,
queria, né, ser fornecedor, falou, que bom, né, que as mulheres estão saindo da cozinha, estão para outros lugares. Aí eu sei que o Ari olhou assim para a cara dele e falou, acho que não precisava desse comentário próprio. Ele não lembra, porque eu contei para ele depois, você lembra dessa história? Ele não lembra, eu lembro assim, até o posição, que sala que a gente estava, quem estava na frente de quem, e ele não lembra disso, assim. Então essa é só uma história, enfim, de muitos momentos. Mas às vezes sim, né? Eu fiz muito curso fora do Brasil, né? Então é tipo, a brasileira, né? Você não vai conseguir. As pessoas falam, você não vai conseguir, você não vai chegar muito longe, você está morando no Brasil, né? A brasileira. Tipo, além de mulher brasileira, né? Além de mulher brasileira. Não vai muito longe, assim. Ouvi bastante, cara. Ouvi bastante. Sabe que isso me abala menos, assim, né? Talvez, não sei. Acho que me abala menos. E alguma coisa nesse estilo, eventualmente, te fez, nesse caminho, pensar, putz, talvez a gente esteja certa, né? Quem sabe eu vou cair fora dessa e vou voltar a orientar os estudantes no museu. Eu já desistir pensei... em algum momento? Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em desistir, e a minha mãe, que está ouvindo aqui, que eu acho que ela não sabe nem ligar a câmera, mas o fone, mas eu pensei em desistir justamente nesse momento que eu comentei que eu era a louquinha dos estudos, e eu não passei numa prova, que para mim era assim, cara, eu acreditava que aquela prova iria me definir como a profissional que eu achava que as pessoas iriam achar de mim, sabe aquele negócio? Eu construí o cenário todo, e eu fui fazer essa prova, eu falei, cara, eu vou passar nessa prova, e aí eu cheguei, aí, tipo assim, aí o mundo é meu. Tipo, tu achou que ia tirar 11 na prova, né? E 10. Falei, aí eu vou pegar esse título, e aí eu não preciso de mais nada, porque vai ser isso. E aí era a segunda vez que eu estava fazendo essa prova, e eu não passei nessa prova. E aí era uma prova fora do Brasil, eu liguei para minha mãe, chorando, eu assim, ó, eu chorava que eu saí para comer, e aí eu estava comendo num lugar, assim, o pessoal que estava do lado falou assim, ai, olha só, eles fizeram esse seguinte comentário, ele te deixou esperando? Eu falei, não, nada a ver. Mas eu liguei para minha mãe e falei assim, já acabou, eu vou voltar, eu vou sumir, eu vou mandar meu currículo, eu vou ser uma recepcionista no hotel em Bonito, ninguém mais vai me ver, porque eu morri de vergonha, sabe? E esse momento foi bem intenso, assim, mas eu pensei em desistir, sim. Aí chegou o próximo ano, tu fez a prova de novo e gabaritou e disse... Não, isso foi 2019, cara, aí veio a pandemia e aí veio minha segunda passagem pela Evino e, cara, foi, assim, incrível, 2020, profissionalmente falando, foi um dos melhores anos que eu tive, assim, foi essa passagem pela Evino em 2020, eu acho que quem estava nessa época junto, sabe, assim, a delícia que era profissionalmente, porque fora isso, tinha outra coisa também, foi muito incrível, muito louco. A gente que te acompanha aí nas redes, né, que segue o teu trabalho, e agora tu voltando a ser produtora de conteúdo, como tu falou, que na verdade tu é comercial, mas agora tem a Única e tal, a gente vê que tu é muito direta, né? É papum, tu faz aquela história das tuas respostas, né? Quase respostas cretinas para perguntas imbecis, assim, né? A gente vê assim diretaço, assim. Como é que as pessoas recebem isso, né? Porque, tu não faz críticas, mas tu faz críticas. Tu dá real, assim, né? Olha, algumas pessoas me falaram, depois do lançamento da Única, que é esse centro de conteúdo, que logo mais vai ter um site e tudo mais, falaram, você falou que eu sou novinha, mas eu tenho 38 anos de idade, eu tenho quase 40 anos. E aí o pessoal falou, Jéssica, acho que você está meio naquele momento do tipo, eu não devo mais nada, assim, eu também não preciso me provar, eu tô bem comigo, eu tô ligada que eu sou mal, sou ruim, tô ligada que eu sou boa, e o que eu não sei, eu vou aprendendo. E não tem vergonha de dizer que não sabe, né? Eu acho que isso é importante. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu não sei o que eu não... E também, às vezes, não quero aprender. Tipo, não quero aprender tal coisa. Mas, então é isso. Assim, as pessoas recebem bem, sabe? Ninguém até hoje criticou, não. E se criticar também, eu acho que eu vou bem dar uma ignorada. Porque não me importa, não. Como é que tu consegue organizar a tua vida e degustar vinho? Porque tu, assim, ó, tu trabalha, tu deve ter um horário, né, um expediente, tu é funcionária, tem uma carteira assinada, tu tem um podcast, tu tem a Única, tu tem o teu vinho de 1 minuto lá, eu adoro aquele teu vinho de 1 minuto que tu pega, vem aqui, de repente, toda a história do vinho tá ali em 1 minuto. Tu tem muita coisa. Como é que tu organiza a tua vida para, além disso, fazer o teu trabalho, que também é degustar vinho, né? É meio doidão, assim, quem às vezes sofre é o namorado que mora comigo, porque eu chego do trabalho, sento no computador e vou fazer mais coisas, assim, mas ele sabe que é o prazer que me dá fazer essas construções, assim, de conteúdo. Mas é isso, das 8 às 18, eu sou a gerente comercial do Divino, eu fico falando de meta, margem, receita, meta, margem, não bateu a margem, não fez a receita, o vinho não performou, vai performar, troca de vinho, troca de campanha, troca de não sei... É o dia inteiro falando disso, então é o meu ócio criativo, assim, é onde eu falo, agora vai, aí eu sento, eu tenho uma parceira incrível que é a Jussara, que me ajuda com a Única, com a parte, toda a parte de direção de arte, a gente tem um cronograma, eu falo, Jussara, eu quero fazer essa doideira aqui, vamos lá fazer essa arte, aí eu gravo os vídeos quando eu chego em casa mesmo, assim, eu falo, tô aqui gravando, que é 1 minuto, então é rapidinho. Quer dizer que, então, até às 18 horas, tu é um Excel, né? Depois tu larga o Excel, depois das 18 horas tu larga o Excel. Exato, eu sou totalmente o Excel. Agora a gente pega, assim, muita gente que está aqui, né? Pelo que eu estou vendo, tu conhece algumas pessoas que estão aqui, eu conheço outras, a gente tem produtora aqui, a gente tem estudante de vinho, a gente tem gente que é só enófilo, a gente tem sommelier já formado, tem produtora, aqui tem pessoas de negócio de vinho. Legal. Que palavras a gente tem para esse povo que está todo aqui misturado, e alguns deles que querem viver do vinho, porém não fazem o vinho, né? Quem está estudando tem um caminho nessa área, para quem é sommelier, por exemplo. Tem um monte de cursos, tem pessoal que tá da ABS que está fazendo parte aqui também. Eu hoje estou estudando na ABS, tem 45 alunos na minha turma, já é a turma 13. Tem mercado para todo esse povo? Jéssica, cara, onde é que essa gente trabalha? Não é fácil, não. De que essa gente se alimenta fora do vinho? Olha, tem algumas opções, né? Então, dá para ser sommelier em restaurante, tem em vários lugares? Não, né? Assim, às vezes você vai ter que ser um sommelier / garçom, vai, porque alguns restaurantes, bares, não tem... não tem o conhecimento, talvez a necessidade ou mesmo a grana de ter um sommelier full-time, né, um fazendo da vida ali, mas vai ter que assumir outras funções. O que é o salário de um sommelier padrão hoje? Cara, eu vou chutar. Se alguém souber aqui, por favor, pode dizer. Manda. Vamos fazer aqui uma pesquisa de mercado. Eu vou chutar que fixo deve ser os seus 2,5 mais taxinha. Isso tu tá falando em São Paulo ou tu tá falando onde? Não sei. porque na minha mente. Vozes da minha cabeça. Não, mas o salário base, ele sempre tem a gordurinha das gorjetas, né? Uhum. É onde a galera ganha mais, no final das contas, é sempre sobre a gorjeta. Quem está estudando sommelieria aqui já sabe, o salário base que a Jéssica, quando tiver o seu negócio, vai oferecer é 2.500, né, Jéssica? 2.500. Mas então vamos seguir aí contando onde é que esse povo vai trabalhar. Tem mercado para... Né, a minha turma, 45 vezes 13, já tem mais de 500 aí, né? Tem um monte, né? Mas é isso. A verdade é que nem todos os restaurantes estão preparados, apesar de talvez até querem e tudo mais. Mas o sommelier, a formação sommelierie, ela pode preparar esse profissional também para atuar em outras áreas, né? Então, por exemplo, o próprio sommelier, ele pode ser parceiro, ser par
de uma pessoa comercial em uma importadora, trabalhando na degustação e na aprovação de vinhos, no que a gente chama de sourcing, né? Na busca por novos produtos, né? Existem as próprias vinícolas, o trabalho, é lógico que o que define o sommelier é esse serviço, né? O serviço no salão, é isso que faz um sommelier. Mas quase até que convencionou-se, né? Vamos contratar o sommelier para trabalhar no importador e tudo mais, mas não deixa de ser um trabalho de prestação de serviço. Acho que quem trabalha com comercial está prestando serviço, cara. A gente toda uma prestação de serviço do começo ao fim, assim. Então, temos importadoras, temos restaurantes, temos vinícolas, o salário, de fato, deve mudar bastante de estado para estado. Tem mercado, tem que ficar de olho. Inclusive, a Única, ela surgiu também... no começo do ano, eu virei uma catalisadora de oportunidades no mercado. Porque muita gente veio me perguntar se eu sabia de vagas abertas, ao mesmo tempo que muita gente veio falar comigo, eu tenho uma vaga aberta, você não quer me ajudar? E aí, toda sexta-feira, na newsletter, a gente manda as vagas do mercado, assim, justamente para ajudar as pessoas, assim, para dar uma fomentada. E varia, vai desde o sommelier que atendente de supermercado, até pessoal que trabalha no corporativo e tudo mais. É sempre bom dar essa força. Quer dizer que tu está virando RH também, mais uma função. Sim. Estou virando RH, tá? Quando alguém não fala comigo, eu faço uma pesquisa no LinkedIn que está rolando de vagas e aí eu coloco. Não, essa, aliás, é outra rede que tu é bem ativa, né? O LinkedIn, porque tu é ativa em todas as redes, né? Nenhuma delas tu tá ali com perfil meia boca, todas tu tá super ativa. Não, Facebook eu não uso muito, não, mas o LinkedIn, eu amo o LinkedIn, é a melhor rede social que tem. É boa, né? É muito boa, eu gosto também, particularmente. Essa tua volta, digamos assim, para o conteúdo com a Única, né? Isso é o início, é o embrião de alguma coisa que tu quer seguir fazendo? Porque assim, tu tá dizendo, eu sou comercial, pô, eu fico lá o dia inteiro, das 8 às 18, meta, anúncio, campanha. Mas ao mesmo tempo, tu falou aqui, deixou bem claro que tu gosta, às 18 horas tu chega em casa, bota o seu namorado na cozinha e fica fazendo teu conteúdo que tu curte. Uhum. Isso é o embrião de algo maior, Jéssica? Aí, ó, fica falando com o jornalista pega os... Eu amo. Sim, é o embrião de algo que cara, em, sei lá, 2 semanas eu vou lançar, tô com certeza. 2 semanas? Pô, então a gente fez na data errada ou a gente já deu o furo? Cara, já era para ter saído, mas você sabe que o projeto nasceu para atrasar e eu também não quis ficar apressando muito, não, sabe? Uma coisa também, para mim, muito importante nesses últimos tempos, que é sobre o processo, cara. Eu sempre pensava ali na frente, vamos fazer, vai negócio, vai bombar, vai... pelo amor de Deus, coisa besta. Cara, é sobre a construção. E aí eu não acelerei nada. Então vai rolar, vai ter novidades umas 2 semanas. Sem furar muita coisa, mas já furando, o que tu pode nos contar? O que essa gente que está aqui pode esperar dessa tua novidade? Caraca, como é que eu posso falar sem falar, né? Vamos pensar. Quando a gente estava conversando em off, tu me disse que quando tu não soubesse, tu ia dizer que tu não sabe, mas aqui é uma mentira, porque tu sabe, então conta. Exato, né? É verdade mesmo. Ó, calma. Vai... Daqui a 2 semanas, vocês vai estar no site, o site vai sair e em 2 semanas vai estar bonitinho lá. Primeiro que o site vai ser esse hub de conteúdo, esse portal de notícias, né? Isso vai ter, assim, vai ser um portal de notícias que eu conto com algumas colaboradoras fixas, que são super parceiras, e que eu não tinha nada montado, mandei um WhatsApp num domingo, 10 da manhã, falei, cara, tô pensando em montar isso daqui, isso aqui, isso aqui lá. Você aceitaria, assim, cara, não tenho muita grana não, tá? Não, vou, beleza. E aí todo mundo aceitou e foi nascendo, mas notícias do vinho, mas vai ter uma maior, que essa daí vocês vão ter que esperar 2 semanas. Essa não vai contar, então tá, olha aqui, o Brasil de Vinho está nessa, se tu quiser vinho do Brasil, a gente está na área, hein? Claro que a gente sempre contribui dentro do possível. Tudo que tu vê no teu dia a dia hoje do comercial, eu acho que de uma certa forma também pode nos ajudar nessa conversa, já que a gente tem pessoal aqui que é de vinícola também, né? E vamos aproveitar e vamos puxar a brasa para a nossa sardinha do vinho brasileiro aqui, que
tu acompanha bem também. Não quero saber qual tu tá tomando, mas posso apostar que deve ser brasileiro, já que o papo era conosco. É brasileiro, é brasileiro. Olha aí, ó, Tarsila, então. Tu tem visto muita coisa nos últimos tempos, né? E trabalhando também no comercial de uma rede grande, de uma empresa grande. Como tu tem visto esse nosso mercado de qualificação mesmo, de produtor, de produto, e do público vendo o que a gente tem feito, né? O que o Brasil tem produzido, Jéssica? Cara, eu acho incrível, eu acho que a gente está, como produção nacional, seguindo também esses nichos de consumo, digamos assim, né? Então, a gente pega esse projeto aqui do Vinho 22, que eu sou super fã da abordagem deles, tem a galera do clichê, tem o pessoal da Venice, que é sobre o lifestyle, né? Que, lógico que eles vão entregar um produto de qualidade, eu não tinha dúvidas disso, né? Mas é contar uma história, é trazer a Tarsila, é trazer um rótulo que tem um grafite, é falar sobre arte, é fazer um meme no rótulo. Então, assim, estamos trabalhando com nichos diferentes, né? A gente, obviamente, tem as vinícolas um pouquinho mais conservadoras, digamos assim, tem produtos mais caros, vinhos de guarda. Cara, é incrível, né? A qualidade, eu sou muito fã, sempre fui muito fã do trabalho do vinho nacional, o movimento dos vinhos naturais também. Esses dias eu tomei um rótulo da Arte da Vinha, que eu fiquei chocada de delícia, assim, muito, muito gostoso, fácil de tomar, uma cor linda, feito com gamay, que é uma uva que talvez a galera mais nerd costuma tomar, mas não está no dia, as pessoas não chegam talvez pedindo um gamay num restaurante e tudo mais. Muito gostoso, então eu acho que é ladeira acima, assim, a gente está ladeira acima em todos os movimentos, talvez menos a cotação, né, do dólar, mas a gente está ladeira acima em qualidade de produção, em desenvolvimento de mercado. De novo, eu estou muito feliz de viver esse momento do mercado de vinho, sabe? Tu tá falando de algumas vinícolas mais novas, assim, que tem uma pegada talvez um pouco mais jovem, mais descontraída, né? Mas a gente sabe também que o vinho brasileiro é feito muito de tradição ainda, ele é muito arraigado na história do pai, do avô, do produtor que veio, e a gente percebe muito essa mudança geracional nas vinícolas que vem causando muita diferença, principalmente em inovação, né? Algumas coisas também de novas regiões, novas fronteiras, novos locais, novos terroirs. A gente fala que o Brasil é um país aí formado por muitos terroirs. Sem a gente entrar muito em produtor e muito em marca, mas alguma região que esteja despontando para ti, algum lugar que tu acha interessante, que as pessoas olhem com mais carinho, né? A gente pode até ficar dentro dos mais tradicionais, mas tem muita coisa nova vindo, né, Jéssica? Cara, talvez não tão nova, eu vou puxar a sardinha para Santa Catarina, mas o cenário de vinhos aqui é bonito demais, assim. É uma qualidade muito alta, é uma seriedade também nessa produção, a inovação, é o enoturismo que está rolando. Então, desculpa aí, galera de São Paulo, assim, que vocês fazem essa de lá, um trabalho incrível, mas Santa Catarina é bonito demais de ver, assim, essa produção. Santa Catarina tem a produção bonita e boa e tem também toda essa questão aí do turismo, né? Como tu está falando. Tem vinícolas ali que estão despontando de uma forma incrível, assim, né? Exato. Tu falaste num movimento, assim, rapidamente também, que eu vejo que cresce muito aqui no Sul, onde a gente está. O Brasil de Vinhos não tem uma sede, mas os 4 sócios são gaúchos, os 4 estão aqui no Rio Grande do Sul, então para a gente é mais natural a gente acompanhar, porque estamos aqui. A gente vê um crescimento em São Paulo, isso também é muito forte, principalmente com a Feira Naturebas, que é a questão dos vinhos naturais, né? Onde, por exemplo, esse tipo de vinho entra num mix de compra, de um negócio grande como que tu trabalha hoje. É difícil a gente encontrar muito vinho natural, à venda em grandes empresas, né, ainda. Difícil entrar. Ele é difícil entrar no carrinho. Primeiro porque no e-commerce você está ali, né, exposto para o Brasil todo, o consumo de vinhos naturais. Eu estava até falando teve a Provine em maio,
maior feira, estava eu, a Karine Ferraz, dois colegas que trabalham na Porto Scali, e eles estavam falando do crescimento, vai estar crescendo, está crescendo, mas ainda você precisa explicar muito, você ainda é nichado, precisa explicar demais, né? O vinho já é nichado, como o próprio Ferraz falou, né? A produção do vinho nacional, produção do vinho natureba ainda é um pouco. Então, em redes grandes, também não é, você precisa explicar, assim, não é direto, não é algo automático, estou escolhendo, não, ainda é o mote da venda ainda é muito preço, ainda é muito desconto, porque o pessoal precisa fazer volume e tudo mais, mas os pequenos bares, empórios, restaurantes, eles têm uma força muito grande, né? Eles trabalham muito bem isso, assim. Mas eu acho que são produtos para nichos diferentes, mercados diferentes, e eles fazem trabalhos incríveis numa escala um pouco menor mesmo. Às vezes o que a gente vê é que realmente essa questão aí do nicho, né, complica muito. O vinho natural ainda tem também esse aspecto de ser um vinho um pouco mais caro do que os outros, né, no final das contas. Exato. E aí a galera quer preço, né? Eu estava falando contigo e lendo ao mesmo tempo aqui uma pergunta que a Vanessa está fazendo, perguntando se, a teu ver, tem uma uva que lá fora é reconhecida como uma uva que deu certo aqui no Brasil, né? Ela está falando que ela puxa a sardinha para uma uva que ela gosta muito, que é a Moscatel, e ela pergunta isso, se tu achas que a Moscatel tem futuro aqui no nosso mercado e lá fora também. Eu já meteria meu bedelho para dizer que ele já é presente, né? Não, aqui já inclusive, hoje, né, eu recebi um puxão de orelha, falei, a gente precisa de mais moscatel. Eu falei, cara, assim, aqui já aqui assim, já é muito. Lá fora, eu acho que esse entendimento da moscatel, espumante, vinho com 7 graus, assim, ele não é tão forte quanto tem aqui. É lógico que a gente tem Asti, Moscato d'Asti, da vida e tudo mais, mas tem tanta estilos de moscato no mundo, né, que é feito às vezes até em seco, mas em vinhos de sobremesa, mas o nosso moscatel, seja espumante, seja vinho tranquilo, mais docinho, desse floral, esse que a gente tem aqui, ele é muito grande aqui, muito grande mesmo, a galera compra. E eu vou te falar mais, a galera compra e não necessariamente fala, mas que compra, tá? Essa era a colocação / pergunta que eu ia fazer. Primeiro, assim, se existe um certo preconceito para o vinho, que fique bem claro, entre aspas, dito docinho, que as pessoas chamam, né? Algumas pessoas. E se tem um pouco dessa pegada aí do ser aquilo que a gente tenta fugir, né? Do enochato, de não gostar porque ele é o docinho. É aquilo que tu fala, o vinho sem esnobismo, né, Jéssica? Não, pelo amor de Deus. Você sabe que eu também sou bem próxima, onlinemente falando, da Adele, ali da Wine, então a gente também troca bastante essas experiências, e é muito comum a gente trocar histórias justamente disso, das pessoas que reclamam do vinho meio seco e vinho doce, mas vai ver os top de venda, o residual de açúcar das importadoras, são vinhos meio seco, com residual de açúcar lá em cima, porque a galera bebe e gosta. É o faço que eu digo, mas não faço o que eu faço. A Vanessa é super fã, né? Eu acho aqui, ó, porque ela está dizendo aqui, ó, maravilha saber que o povo compra por baixo dos panos e adora. É bem o que tu falou, faz o que eu digo e não faço o que eu faço, né? O que tu acha o que tu acha que desponta aí nos próximos tempos? O que né? Tu já não vai nos contar da tua novidade, né? Então a gente não adianta, não vou ficar aqui te pressionando. Quando a gente sair do ar, eu vou te incomodar, mas assim, com testemunhas não. Mas a minha pergunta é essa aqui: tu estuda vinho há muito tempo, tu acompanha os cenários há muito tempo. A gente já viu o aumento de consumo, depois a gente viu uma quedinha, os restaurantes voltaram, as pessoas pararam de pedir em casa, ficaram com um pouco menos de dinheiro porque gastaram muito e tal. Agora as coisas, por um lado, estão estabilizando, por outras nem tanto, porque a guerra, o dólar, o euro e o escambau. Para onde vai esse nosso mercado de vinho, Jéssica? Olha,
Eu acho que é natural a gente sempre buscar algo diferente. Eu vou responder, mas eu gosto de dar um. Né? Daqui a pouco vai ser Overview. a Bobal. Eu gosto. Daqui a pouco vai ser a Bobal que vai estar na moda. Aí daqui a pouco. É natural, precisa de novidade. Dito isso, para mim, os próximos passos são embalagem, porque a gente está vivendo uma crise maluca de embalagem, de vidro, de tudo mais, de preço. E aí a gente vai precisar de embalagens mais leves, porque o custo do frete é super caro, né? E obviamente o preço da embalagem influencia nisso. Embalagens mais sustentáveis, sim. Então, para mim, o próximo passo, cara, vai ser sobre embalagens. Então, assim, não sei, acho que foi, quem foi? LVMH, que lançou a garrafa achatadinha flat, de né, plástico, flat. achatadinha de plástico recolhido das praias, assim, mas não é plástico, não, mas tem toda uma pegada de não pegada de carbono, enfim. Para mim é sobre isso. Primeiro porque não, a gente sabe, né? A qualidade do vinho não está atrelada ao peso da garrafa e tem espaço para tudo. Então vai virar. Não, gente, não vai virar. Não é que daqui a 3 anos vai estar todo mundo tomando vinho na garrafa de plástico, não é isso que a gente está falando. Vai ter vinho em garrafa, vai ter vinho em lata, vai ter vinho em bag-in-box, vai ter vinho em outras embalagens. Mas a gente vai precisar de embalagens mais sustentáveis, porque a própria reciclagem do vidro, ela é uma reciclagem mais chatinha se comparada do alumínio. Sem que reciclar, sem o rótulo, verde com verde, branco com branco, marrom com marrom, ela é uma reciclagem mais chatinha, né? Então, eu aposto nessas novas embalagens. Tu já deu metade da resposta para minha pergunta, mas eu vou te pedir a outra resposta, que é a seguinte, que é uma pergunta de $1 milhão que vale para algumas das pessoas que estão aqui que eu conheço. Como é que a gente pega essa geração que está entrando, que tomava cerveja até ontem, e que daí começou a tomar cerveja artesanal, que é mais cara, e às vezes ela alcança ali o preço do vinho, estão parelhos e tal, mas o vinho ainda é para alguns uma bebida que não é dessa geração, o que cá entre nós é uma mentira, né? Como é que a gente pega esse povo aí? Eu acho que aos poucos, a experiência, a harmonização, tentando pegar similaridade. Então, eu gosto de uma cerveja esse estilo mais sour, mais acidinha, né? Então vamos colocar um espumante. Eu gosto de cerveja, de vinho, de cerveja mais pancada, aquelas mais encorpadonas. Vamos para o primitivo, vamos para o Malbec. Eu gosto de IPA. A IPA é sempre mais difícil, né? Que é super amarga. A gente pega um taninão, um vinho mais taninoso, mas tem os seus semelhantes. O importante é, de alguma forma, tomar vinho. Acho que a gente nunca vai virar, talvez, tanto essa chave dessas pessoas, mas tá os dois ali, e é bom, às vezes, tomar uma cervejinha também. Então tem que fazer, na real, uma harmonização por semelhança com esse povo, é isso, né? Eu gosto de pensar nessa lógica. Tem umas perguntinhas rolando aqui, uma aqui, ó. Jéssica, o que tu acha dos vinhos em lata? Tu já meio que respondeu, né? Mas... eu amo. Eu adoro fácil, descomplicado, qualquer lugar, né? Simples, e vamos, né, expectativas aqui no lugar, tudo simples, não vai ser o vinho mais complexo que a gente vai tomar, e, cara, tá tudo bem pelo preço, mas eu não gosto, eu gosto de tradição, eu gosto do ritual, tá tudo bem, não toma, não precisa tomar, toma a garrafa. Não falando pela complexidade de cada vinho, né, que a gente sabe que às vezes são vinhos um pouco mais simples os que tem em lata, mas pela facilidade de beber, a gente pode comparar com o vinho em taça hoje, por exemplo, né, as wine stations, que aos poucos estão se espalhando. Exatamente, super fácil de beber, de carregar, de gelar, não fica aberto muito tempo na geladeira, fácil de reciclar também. Eu acho que tem muito benefício do vinho lata, muito. O mesmo raciocínio cabe para as screw caps, então. Mesmo raciocínio para isso. Eu acho que screw cap a gente passou.
Mas aí de novo, fonte, vozes da minha cabeça, total empírico, não tenho dados, isso eu não tenho uma planilha, mas eu acho que a gente passou já um pouco, assim, no meu dia a dia, tá? Apesar de eu seguir uns grupos no Facebook, como você disse, eu sou ativa, e muitas vezes eu amo ouvir comentário da galera, não que eu goste, mas eu gosto de acompanhar o que eles falam. E ainda tem um outro que fala, mas eu acho que a gente passou daquele momento de não tem qualidade, sabe? Do Skillcare. Eu acho que assim, quando a gente fizer um resumo final, vou dizer que para mim a melhor coisa aqui é essa tua fonte. Fonte, as vozes da minha cabeça. Eu vou usar isso muito agora, citando Jéssica Maringues, que a fonte foram as vozes da minha cabeça, porque eu achei ótimo, serve para tudo. Mais uma perguntinha aqui, vamos encaminhar para o final, que essa moça tem um vinho para tomar, que eu sei, com seu namorado, que diz que está na hora, já passou das 8. Uma pergunta aqui, qual foi a tua experiência com o quiosque? Voltaremos para essa ou não? Olha, o quiosque, ele foi uma experiência incrível, maluca. Conta um pouquinho aí a história do quiosque, para quem não sabe. É lógico. Então, em 2018, eu decidi, em 2017, que eu saí da Evino a primeira vez, e eu decidi empreender, e aí eu montei a JM Wines. Na época, eu tinha decidido montar uma empresa de white label, então, o que é isso? Eu crio o rótulo e eu faço uma parceria com uma vinícola que faz o vinho para mim, e eu só coloco o meu rótulo lá. Só que achei que a minha capacidade de fazer isso sozinha era incrível. E eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar, então, o ponto de venda antes, e aí eu montei o quiosque. No Shopping Cidade de São Paulo, ali na Avenida Paulista, e foi assim, cara, muito doido. Na época, eu falava, meu Deus, como é difícil e tudo mais, mas assim, eu ganhava pouco, mas minha Nossa Senhora, eita vidinha gostosa. Era divertido. Era divertido demais, eu tinha um time incrível ali, trabalhando junto, e cara, eu dei uma palestra em abril para o Diego Bertolini, e no final da palestra, porque ele tem o projeto dele com os empreendedores, eu falei, cara, o empreendedorismo, ele fez uma coisa muito importante na minha vida. Ele pegou a minha bolinha e ele baixou a minha bolinha. Te devolveu para a CLT. Não, porque eu falei assim, meu irmão, imagina, cara, eu achava que eu era capaz de tudo. E eu falei, não, filha, pelo amor de Deus, amada, faz o que você sabe fazer, para quem que você está querendo provar tudo isso? Então, o empreendedorismo me trouxe uma realidade muito grande, eu amei ter feito aqui, não vou fazer mais, não vou ter mais quiosque no shopping, não empreender, eu não vou ter mais quiosque no shopping, pelo menos nos próximos 10 anos, daqui a 2 anos eu tô lá. É bem eu fazer isso. Mas foi muito, muito legal. Barriga no balcão, ouvindo o público o tempo inteiro, pegando feedback, testando. Foi aí que eu aprendi do teste, como é importante você testar no negócio, se dá certo, se não dá, testou de um jeito, testa de outra forma, testa na segunda de noite, na sexta tarde, muda a comunicação, foi muito legal. Então, como tu não gosta de empreender, como tu não quer mais empreender, como tu não vai mais empreender, tu abriu um negócio chamado Única e daqui a 2 semanas tu vai lançar uma coisa legal, ou seja, tu tá empreendendo de novo, de outra maneira. De novo, né? Exatamente. Farei a última pergunta aqui do nosso amigo Júlio Gostiza, que vem a ser produtor da Red, o Tia de Ricarrer. Tá aqui, acompanha todas as nossas lives, é um cara muito querido, muito amigo nosso, que pergunta o seguinte, só para te sacanear na última pergunta. Será que em breve, no futuro próximo, teremos um vinho de autor feito pela Jéssica? Tipo, disse ele aqui, ó, quote, Júlio, tipo uma delícia nacional única? Olha, já deu até o nome. Delícia nacional única. Olha, a Jussara, deixa eu ver se a Jussara é minha parceira. Aí, ó, a Jussara já me mandou a Jussara é minha parceira. Ela tá dizendo, conta, Jéssica, conta, Jéssica.
Cara, para esse ano não, porque tem outras coisas para a gente lançar, mas para 2023 teremos um rótulo Biúnica, sim. O Júlio vai se escalar para fazer esse rótulo lá na campanha gaúcha, porque ele é o cara da campanha, né? Adoro a campanha. Eu quase falei campanha gaúcha quando você me perguntou. Olha, não estou puxando o saco, eu quase falei campanha, mas eu falei, deixa eu puxar o saco da Santa Catarina. Ia ganhar pontos, O Júlio tá mandando aqui Tom mais Jéssica mais Red Biúnica. Ó, já tá fazendo um negócio aqui, ó. Já estamos fazendo um negócio aqui, né? Sensacional. Gente, então gostaria muito de agradecer todo mundo aqui. A gente já está quase 1 hora conversando com a Jéssica. Ela está até tomando água já, porque o vinho deve ter terminado, né? Então, queria agradecer muito todo mundo que esteve aqui em mais um bate-papo nosso do Brasil de Vinhos Recebe, né? Foi super bacana estar aqui. Vocês que estão nos acompanhando sempre, a cada 15 dias, sempre com um papo desses legal. Jéssica, se tu quiser dar boa noite para esse povo aí e dar o último recadinho antes de ir embora. Super, obrigada, passou super rápido, eu falo muito. Pra caramba, empolgo, vivo as emoções. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês, por terem ficado essa 1 hora aqui. Se precisarem, Jéssica Marinzec, assim que eu estou em todas as redes, inclusive no TikTok. Não, mentira, TikTok ainda não. Ainda não. Mas estou nas redes, enfim, só mandar uma mensagem que eu sempre respondo. Obrigada, foi um prazer. E vocês aqui, por favor, né? Quem quiser fazer umas fotos, compartilhar o Brasil de Vinhos, vocês sabem que a gente não ganha nada para fazer isso, não ganha um pila, a gente não ganha nem vinho, a gente só se diverte. Então, e leva para vocês informações legais e bacanas. E agora, depois que a gente desligar, eu vou arrancar tudo da Jéssica para tentar contar para vocês depois. Então, obrigada, boa noite para todos. E a gente se vê aí no final do mês, conversando com as gurias em mais um bate-papo bacana, Kelly Brunch, sobre indicações geográficas. Boa noite.